Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Estava aqui no domingo, nós aprendemos algo sobre a palavra aleluia, amém, igreja? Halal. Aleluia é uma mistura de duas palavras. Quem se lembra aqui? Levanta a mão. De duas palavras. Halal e Yah. Halal, você lembra o que significa? É aquele grito de júbilo que vem de lá de dentro do coração quando você está diante de uma vitória muito grande. Aleluia! Yah é a abreviação de Yahvé. É o nome do nosso grande Deus, que na nossa Bíblia se traduziu como Jeová. Então nós vamos fazer hoje algo aqui. Nós vamos dizer halal e vocês vão responder Yah. Amém? Grito de júbilo. Na terceira vez nós vamos gritar e glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá. 1, 2, 3 e halal! 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 Nós comentamos no primeiro domingo que o Senhor inspirou o nosso coração em duas composições para esse congresso, amém? Amém. Nós vamos cantar elas hoje. Amém. Amém, queridos? Fala a pessoa que está do seu lado, não importa se você não sabe a letra. Não importa. Se envolva na presença de Deus. Deixa o teu coração gritar halal Yah hoje em nome de Jesus. Aleluia. Uma coisa nós sabemos, igreja. O Senhor Deus está chamando o seu povo para adorar. E eu não estou falando só da igreja, eu estou falando do povo dele que ainda está lá fora. Amém. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então nós vamos estar cantando isso hoje. Ouve-se a voz do Senhor dos Exércitos. E vamos guerrear. Deixe o meu povo ir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouve-se a voz do Senhor dos Exércitos, chamando
Fogo
do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque essa noite estava marcada, Senhor Jesus, dos teus projetos e dos teus desígnios, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor. Toma a vida da pastora Márcia, Senhor, com autoridade, com liberdade, Senhor. Que hoje ela não venha apenas pregar, mas que ela possa liberar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toda esta unção, Senhor, meu Deus, que o Senhor depositou dentro do coração dela. Que hoje, Senhor, meu Deus, possa vir aqui como rios de águas vivas, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, sobre nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Unge a vida dela, o corpo dela, o físico. Pode se assentar, amém? Tem que dar uma recuada dessa. Uma voz muito. Vou cantar. Vou cantar, eu vou levar para um nível muito alto o congresso de louvor e adoração. Eu não quero fazer isso aqui, amém? Graça e paz, amém? Abre em Atos 16 comigo, amém? Essa luz ela vai ficar ligada aqui mesmo. É porque eu vou torrar aqui embaixo. De um bronze, pastor. Nossa. Atos 16, abra a palavra de Deus comigo, amém? Depois, eu acho que eu já preguei alguma coisa disso lá em Cameião. Tenho pregado na minha igreja também, mas eu quero estar trazendo essa palavra para você. Contudo, ela não vai estar completa. Eu vou vir outro dia para dar essa palavra a respeito desse espírito, mas eu quero falar um pouquinho dele hoje, amém? 16 em diante, Atos 16 em diante, amém? Hoje vamos falar de batalha espiritual na adoração. Vou falar um pouco, né? Porque não dá para resumir, não dá para falar tudo, né? Mas aquilo que for falado com certeza vai trazer esclarecimento ao teu coração, amém? Em nome de Jesus, amém? Você concorda comigo? Amém. Amém, né? Então vamos lá, no 16 em diante até o 34. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, em algumas outras traduções da espírito de Pitom, né? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo e Silas, então, vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Até aqui, tá bom? Aqui a gente, com certeza, você já leu isso, você já sabe sobre isso, que eles estavam adorando, e porque eles estavam adorando, eles foram soltos e acabou a pregação, ok? Certo? Mas vamos ver o que mais tem no meio disso tudo. Pitom era um espírito daquela cidade, de Filipos. Uma cidade idólatra, completamente idólatra. Então a gente pode até pensar assim, como aqui mesmo no Japão, né? Eles tinham oráculos, ou seja, tinha buracos na rocha, buracos na pedra, aonde tinha esse espírito em forma esse ídolo em forma de uma cobra, que falava sobre o futuro deles, eles consultavam, eles queriam muito saber o futuro.
E esse espírito ali, esse oráculo, né? Eles iam lá e consultavam e era falado então de coisas futuras. Então era um principado já na cidade, não era um ídolo isolado, mas era um principado daquela cidade. E essa moça era possessa desse espírito. Ela adivinhava e ganhava dinheiro. Então quando Paulo e Silas, eles estão ali naquela cidade para fazer a obra do Senhor, você pode ver que eles estão se dirigindo para o lugar da oração. Por que o lugar da oração? A oração, onde tem um culto a Deus, onde tem oração, onde tem adoração, é lugar de altar. E se for levantado um altar espiritual no lugar onde tem oração e adoração, isso significaria que aquele principado ia cair naquela cidade. Então esse espírito, ele se manifesta através dessa mulher, para que não haja verdadeira oração, não haja verdadeira adoração. E eles então, ela começa como era um espírito de engano, era um espírito de adivinhação. Esse espírito falava a verdade sobre eles, porque eles eram servos do Deus Altíssimo, sim ou não? Amém. Eles eram servos, ele falava a verdade, e aí que está o engano. Esse espírito de Pitom, ele vem com uma verdade misturada com alguma outra coisa, para que ele não seja identificado logo de começo. E ali ficou por muitos dias, até que Paulo cansou e disse: você vai sair. Esse espírito não é um espírito do Deus verdadeiro, não está falando completamente, está falando a verdade, mas a fonte é errada. Porque conforme ele ia falando a verdade, aquele espírito ia ganhando credibilidade. Mas a fonte era errada, a fonte era adivinhação, a fonte era misturada. Por isso que a gente vai entender hoje que a verdadeira adoração a Deus na fonte certa, da maneira certa, ligada na fonte certa, ela traz completamente o contrário. Em vez de trazer prisão, ela vai trazer libertação, amém? Esse espírito de engano, né, esse espírito de Pitom, é o único livro na Bíblia que a gente vê dando nome realmente a um espírito. E isso é importante porque eu creio que Deus, Ele quer, quando Ele mostra alguma coisa pra gente na palavra, Ele quer que a gente abra os olhos em relação àquilo ali. Esse espírito de Pitom, ele também é um espírito desses últimos tempos. É um espírito que tem pairado sobre as cidades, né? É um espírito que tem trazido, como se diz assim, um desgaste espiritual nas pessoas, um cansaço, uma confusão, um desânimo na vida das pessoas. O espírito de Pitom, a cobra Pitom, ela não mata pelo veneno dela. Agora estamos falando da cobra, ela não mata pelo veneno dela, mas ela mata se enrolando na pessoa e asfixiando a vida que ela tem, aos poucos. Primeiro ela seduz, ela engana, você fica meio passado, e aí a cobra se aproxima e ela vai asfixiando a sua vida. Esse é o espírito de Pitom. E o que ele faz conosco hoje, esse espírito? Se nós nos dobrarmos a ele, se nós ficarmos seduzidos por ele, o que ele faz com a gente? Ele arranca a vida de Deus da nossa vida. Para quê? Para que a gente não estabeleça um altar, para que a gente não estabeleça um trono, para que um rei não venha reinar. Somente o nosso louvor e a nossa adoração pode estabelecer esse altar. E quando o espírito de Pitom ele vem sufocando a nossa vida, a primeira coisa que ele tira é a oração, a leitura da palavra. Porque a leitura da palavra vai trazer para nós algo. Vai trazer vida, fôlego de vida. Porque Deus é a sua palavra, amém? Então quando você deixa de ler a palavra, você está deixando de colocar vida dentro de você. Então você inspira a palavra. Quando você lê a palavra é como se você estivesse inspirando o ar. Faz assim comigo. Agora quando você expira a palavra, você expira em oração e adoração. A oração e a adoração misturadas, ela tem um poder. Agora se você não lê a palavra, você não está recebendo fôlego de vida para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito. Quando você soltar, você vai soltar o quê? Carnalidade. Você vai soltar o quê? Coisas, obras da carne vão sair. Não vai sair a vida, a adoração, muito menos a oração. Então é necessário a gente entender que esse espírito maligno, ele vem apostatar a igreja nos dias de hoje. Amém?
E isso não é nada bom, isso não é nada bom. A gente precisa prestar bastante atenção nisso, amém? Quando a presença do Espírito Santo, ela vem em nós, ela é vida, amém? Quando para você estar cheio do Espírito Santo, não tem como você estar cheio do Espírito Santo também se você não tiver a palavra de Deus. Então é como se pouco a pouco situações viessem nos apertando. Situações produzidas sim por esse Espírito, chateando, milindrando a igreja, milindrando você, a sua vida de oração, a sua vida de leitura, a sua vida de adoração. De maneira que de repente só sobra a tua carcaça aqui no domingo. Você chega e é a sua carcaça que está aqui, mas você não tem mais vida de Deus. Então você está aguentando aí a sua salvação por um triz, mas não está produzindo, não está levantando um altar de oração, não está levantando um altar de adoração. E Deus não está vindo na sua vida, e nem tão pouco na tua igreja, nem muito pouco na sua comunidade. Então esse é o plano do maligno. E nós precisamos entender que nós somos em Deus, que nós somos escolhidos, eu e você, para confrontar as obras das trevas, amém? Amém. Aí você de repente olha e fala, eu confrontar as obras das trevas? Isso é para a pastora Sheila e para o pastor Marcos. Eu tão jovem vou confrontar as obras das trevas? É você mesmo. Porque nós temos o mesmo Espírito que havia em Paulo, que havia em Silas. Nós temos o mesmo Espírito. A palavra de Deus, ela é tão viva e eficaz para nós quanto era para eles, amém? E a vida que Deus tem para nós, ela é tão frutífera e tão forte quanto a que eles tiveram. Então nós precisamos entender quem nós somos, amém? E qual é o maligno, qual é o espírito da vez, vamos dizer assim. Que espírito que ele está atuando para roubar a igreja. Porque nós estamos no final dos tempos, e aqui você vê que eles estavam subindo para o lugar de oração. Bem na hora do lugar de oração, bem na hora que eles estavam se dirigindo para orar, para buscar, para levantar um altar ao Senhor, esse espírito aparece para destonar aquilo que eles estavam fazendo. E quando nós levantamos esse altar de oração, esse altar de adoração, esse altar de vida com Deus, o que pode acontecer na nossa vida? Você acredita no que pode acontecer na sua vida? A sua vida, ela pode ser transformada, a sua vida, ela pode ser mudada. A sua casa, o seu futuro, ele pode ter um novo rumo quando isso acontece na nossa vida, amém? Eles vão lá e confrontam esse espírito de Pitom. E depois que eles confrontam esse espírito de Pitom com a verdade, com a palavra, o que acontece com eles dois? São presos. Não parece muito a vida de Deus aqui, né? Chadocinho gostoso. Não parece que muita manifestação do milagre de Deus aqui, né? E eles, em vez de confrontarem, aí a menina não rendia mais nada para ninguém. O lucro foi embora e veio a retaliação ali. Aqueles homens usados, claro, pelo maligno, entregaram eles, falaram mentira e eles foram presos num cárcere interior, ou seja, um cárcere lá profundo. Não era o da frente, a salinha da frente. Era a prisão zona lá do fundo, lá de baixão. Talvez com certeza tinha muita escuridão, talvez com certeza tinha rato. E de repente eles levam uma sova, eles levam machucaduras, eles levam açoites. E de repente quando eles lá acordam, tá um amarrado no outro num tronco. Talvez eles olharam pro chão, viram uns ratinhos passando. A gente já tinha gritado nessas alturas, né? Mas eles, acho que era homem, acho que não gritavam. Eles estavam ali olhando e aquele corpo todo machucado, todo dolorido, todo sangrando. E eles decidem, eles têm uma decisão. Ou eles foram ali para estabelecer um altar de adoração naquela cidade. Adoração ao Deus vivo, oração ao Deus vivo. Mas eles estão numa situação terrível agora. Mesmo assim, eles não desistiram de estabelecer. O nosso problema, o meu talvez e o seu, não sei, talvez mais o seu do que o meu, mas é o de nós, vamos falar assim, é que quando o cristão, ele passa por uma situação difícil, uma situação complicada na vida dele, ele esquece o propósito que ele tem em Deus. E ele passa a olhar somente para aquele problema. E o inimigo, esse espírito de Pitom, ele é perito em trazer circunstâncias na
sua vida. Para quê? Para que você olhe para a circunstância, para que você olhe para você mesmo, para que você olhe para aquelas dores, as coisas que não estão dando certo. De repente elas aumentam e potencializam na nossa vida. E aí nós continuamos o quê? Em vez de sair libertos como Paulo e Silas, nós continuamos amarradinhos no tronco. Ele vem com uma investida contra as nossas vidas. E nós não entendemos o que nós somos realmente chamados para fazer, para estabelecer um trono ao Senhor de louvor e adoração, de libertação e de cura. Não importa a sua circunstância, não importa se você está com dinheiro, não importa se você está sem dinheiro, não importa se você está saindo de uma influência, ou está numa influência, ou ainda vai estar numa influência, está destruído, em nome de Jesus, amém? Mas não importa a sua circunstância. Ah, mas elas importam para mim, pastor. Sim, elas importam para você, importam muito para Deus. Mas o que eu quero dizer é: não se importe, não fique parado nas suas circunstâncias. Não fique atado nas suas circunstâncias. Não fique amarrado nas suas circunstâncias. Entenda o que você foi chamado para fazer e ser nessa nação. E ser na sua cidade, e ser na sua igreja, e ser na sua família, e ser na sua comunidade. Você está lutando contra espíritos malignos todo o tempo, seja de Piton, seja qualquer outro nome. Eles estão trazendo circunstâncias na sua vida para que você deixe de fazer exatamente aquilo que você precisa fazer. Mergulhar na palavra de Deus, adorar ao Senhor e estabelecer um trono de louvor. Amém? Então preste bastante atenção. Você está numa situação difícil, o caráter de Deus continua sendo o mesmo. Não importa com dinheiro, doente ou não, o caráter do Senhor, ele não muda, ele é imutável. E é por causa desse caráter que esses homens louvavam a Deus. Não pelas circunstâncias e pelas situações que até mesmo foram de confronto, de retaliação que o maligno trouxe na vida deles. Eles tinham uma única missão. E eles conheciam um único Deus, com caráter imutável. Então o que eles decidem, em vez de eles começarem a reclamar, em vez de eles começarem a xingar o espírito de Piton: ah, tá vendo? A culpa foi sua, se você tivesse mandado aquele espírito embora, nós não estávamos aqui dentro. A primeira coisa que começa, né, é culpar o marido, culpar a esposa, culpar o vizinho, culpar o pastor, culpar todo mundo. E isso é adoração também. Mas imagina para quem? Isso que deixa o espírito do Piton gordo. Isso que fortalece o demônio. Porque ou você adora o Senhor, exalta o Senhor por aquilo que Ele é, ou você vai exaltar uma potestade, um principado, um demônio. E o próprio Satanás. Salmo 149:6. Abre sua Bíblia aí. O que eles decidiram fazer? Estejam na tua garganta os altos louvores de Deus, e na tua mão a espada de dois gumes. Eles decidiram por estar na mão, ou seja, eles estavam dentro deles a palavra da verdade, que era a espada de dois gumes. Mas na garganta, repita comigo: garganta. Garganta. Os altos louvores. Os altos louvores. Altos. Altos. Eu sou uma pessoa alta, não de altura, calma. Alta de tom de voz. Calma. Amém? De tom de voz eu sei que eu sou alta, né? Eu sei que eu tenho uma facilidade de falar alto, né? Não sei se é porque eu não escuto direito, não sei, mas eu sei que eu falo alto. Mas por que os altos louvores, né? Sheila, para. Estou vendo você me imitar daqui. Os altos louvores. Porque precisa ser lançado na atmosfera esses louvores. Eles não estavam cantando a Deus. Eles não estavam murmurando ali naquela situação. Eles estavam com a garganta deles, altos louvores. E a palavra de Deus nos fala: eles estavam cantando, eles estavam adorando, eles estavam exaltando, levantando. Exaltar é levantar o nome do Senhor. Mas a situação não condizia com o que eles estavam falando, com o que eles estavam cantando. Condizia, ela tinha a ver. Geralmente a gente louva a Deus quando a gente ganha um dinheiro, ganha um aumento, a coisa dá certo, quando o nosso casamento está bom, quando os filhos estão empregados, quando a gente ganha uma bênção. É fácil louvar a Deus nessa hora? Claro que é.
Esse louvor é um sacrifício para Deus, gente? Não, gente, a gente está na bênção. Quando está tudo bem, não é um sacrifício. Mas quando está tudo difícil, quando está tudo contrário a você, quando a situação machuca e dói, aí então chega aos ouvidos do Senhor como um sacrifício de louvor. E eles cantavam altos louvores. Então era um cantando com o outro. Eu não sei se eles estavam cantando Rude Cruz, se Erigiu, minha melodia surgiu. Eu não sei se eles estavam cantando essa música que a Sheila fez, que cai por terra agora, vocês vão cair tudo por terra. Eu não sei que tipo de louvor, mas eles estavam louvando algo do seu coração, declarando quem era o Senhor na vida deles. E de repente você não está escrito, mas eu creio que Deus se ajuntou a eles, ouviu e desceu. Quando nós louvamos e adoramos a Deus e exaltamos a Deus, não importa as circunstâncias, porque o caráter de Deus não muda, Ele é sempre fiel e Ele é sempre o mesmo. Então nós chamamos a presença de Deus para entrar na nossa situação. E foi isso que eles fizeram. A presença de Deus começou a descer, descer, descer como uma nuvem densa ali naquela prisão na Macedônia. E foi descendo, e foi enchendo o coração deles. E eles foram dando glória a Deus, e eles foram falando aleluia, e eles foram cantando. Eles não estavam com as mãos levantadas e fazendo assim, mas eles estavam amarradinhos na corrente. Mas a sua boca entoava altos louvores e todo mundo escutava aquela música. Será que eles eram afinados que nem a Sheila? Será que eles eram desafinados como eu? Como eles eram, será? Não sei, a gente não estava lá, nem vamos, não temos nem como entender isso. Mas o verdadeiro louvor, ele vai além de uma afinação. Ele é algo que vem do teu coração para o coração de Deus. E Deus, ele começou a ser atraído, e foi descendo, e foi enchendo aquela prisão, ao ponto que tudo foi tremendo, tudo foi tremendo, tudo foi tremendo, porque a presença de Deus foi enchendo, e onde a presença de Deus está, as coisas não podem se continuar da maneira que elas estão. A primeira coisa que acontece conosco é que nós permitimos a situação e a circunstância ficar do jeito que ela está. O que você faz quando você sente desânimo? O que você faz quando você se sente oprimido? Quando você tem vontade de se matar, o que é que você faz? Quando você tem vontade de dar um chute no balde, o que você faz? Você continua bicudo, você continua bicuda, você continua olhando para você, olhando para a sua falta de dinheiro, olhando para a sua falta de saúde, olhando para a sua falta de amigos, ou seja lá o que for, que o diabo sempre traz para você, para que você continue num círculo, preso num tronco, dentro de um pátio interior e não seja quem você precisa ser. O que você faz? Eles decidiram não se mover pelas circunstâncias. Eles decidiram adorar a Deus que é imutável. Então, quando eles fizeram isso, a presença de Deus veio na vida deles. Eles decidiram se vestir de louvor e adoração. Veja bem que você tem uma decisão a fazer, como você tem uma decisão de pôr sua roupa todo dia. Você vai para o serviço pelado ou você vai para o serviço vestido? Tem dia que você está a fim de pelado? Nunca aconteceu com você. Mas acho que você já fica. Mas eu acho que na igreja você já teve vontade de vir pelado. Porque você olhou um dia no guarda-roupa e falou: não tenho roupa para a igreja. Eu vou pelado. Esse marido não compra roupa para mim. Você, em vez de louvar a Deus pelas roupas que você tem, você pôs a culpa no marido. Fala, Jeová. Tá vendo como tem sabedoria? E acontece que aí, onde tem a murmuração, onde tem a reclamação, onde tem a lástima, aí o inimigo vem também, como a presença de Deus vem no nosso louvor, na nossa exaltação a Deus, a presença do inimigo, ele também é atraído para aquilo que é contrário à adoração. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Então, a primeira coisa que acontece quando eu e você decidimos, como Paulo e Silas, louvar e adorar a Deus, não importa a nossa circunstância, atrair a presença de Deus, é que grilhões vão cair, situações vão ter que ser mudadas, amém? Quando louvamos e adoramos a Deus, número 1, então nós trazemos condenação. Condenação para quem? Para mim? Para as outras pessoas?
a gente traz condenação para o principado, para a potestade, para os demônios que estão ao nosso redor. Você está triste, você está angustiado, tem demônios nessa situação. Você está abatido, você está caído, tem demônios ali sugando a tua vida para que você não se levante e não adore a Deus. Mas quando você decide adorar a Deus, então aquilo é condenado. Eles são condenados pela tua exaltação e pelo teu louvor a Deus. Salmo 149, o 8 e o 7. Coloca para mim aí. Para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos. Vai no 8. Para prenderem os seus reis com cadeias e seus nobres com grilhões de ferro. Acho que faltava um versículo anterior, mas também. Para executarem neles o juízo escrito. Esta honra será para todos os santos. Louvai ao Senhor. Vamos ver um pouco antes? É o 6, né? Então, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e na sua mão a espada de 2 gumes. E depois aquela sequência. Quando eles começaram a louvar e exaltar o nome do Senhor, eles trouxeram juízo. Juízo para quê? Para a injustiça. Eles condenaram a injustiça que estava acontecendo com a vida deles. Eles condenaram a mentira, porque aquela acusação era uma acusação falsa, não era verdadeira. Eles trouxeram o quê? Condenação e juízo. Nós também, quando nós adoramos a Deus, nós começamos a condenar o inimigo. Então, na sua situação financeira que está amarrada, na sua vida que está amarrada, e está tudo amarrado, está tudo preso no tronco. Quando você começa a louvar e declarar: Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Quando você decide colocar os altos louvores na tua garganta, não só uma música para adorar a Deus, mas começa a falar frases de louvor e adoração. O Senhor é por mim, quem será contra mim? Você começa a construir esse altar de atração, esse altar para que Deus venha na sua situação e julgue então aquilo que está errado. E a primeira coisa que sai da sua vida são os demônios. Eles não aguentam. Quando você abre a boca e declara as grandezas de Deus, quem é Deus, eles não aguentam. Eles não ficam ali, senão eles explodem. Eles têm que sair. Aleluia. Amém? Segunda coisa é libertação aos cativos e oprimidos. Amém? Eles estavam cativos, eles estavam dentro de uma prisão, né? E Pitom, ele quer realmente que você fique dentro